Feliz sábado a você, querido irmão. Parabéns, porque mesmo não podendo vir à igreja, na verdade você está em sua igreja, em sua casa. Louvado seja o nome do nosso maravilhoso Deus. Eu estou vindo de uma outra pregação, preguei lá em casa para os irmãos da igreja de Camaçari Central, e foi uma experiência também que na verdade se tornou muito comum ultimamente, e nós estamos certos de que Deus proveu esta alternativa a fim de que nós pudéssemos nos sentir privilegiados, porque mesmo sem vir ao templo, nós nos mantemos com o senso que estamos na igreja. Afinal, a igreja começa em casa. E parabéns por você estar aí com a sua família, em comunhão com o nosso maravilhoso Deus e uns com os outros. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Como vocês viram na propaganda que foi divulgada, o tema da mensagem de hoje é Marcas de Esperança. Eu escolhi esse texto de Paulo em Romanos 13, que ele é muito apropriado para nós refletirmos sobre o tema proposto. Eu quero, enquanto vocês abrem a Bíblia em sua casa, antes de mencionar aqui os versos, eu quero agradecer ao pastor Rubens, bem como a toda a liderança aqui local, pelo convite, pelo acolhimento, e em especial nós parabenizamos e agradecemos aqui aos líderes que estão dando todo o suporte para que a transmissão aconteça a contento e toda a igreja seja devidamente alimentada pela palavra de Deus. Romanos 13, versos 11 a 14, diz então Paulo: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quem conhece bem a carta de Paulo aos Romanos sabe que Paulo fala em toda a carta sobre salvação. E de uma forma profunda, muito consistente, o apóstolo Paulo define que a salvação em Cristo ela é pela fé, provida através da graça que Jesus confirmou como um dom de Deus para a raça humana, e ele fez isso na cruz do Calvário. Então a sua morte e ressurreição nos garante esse evangelho maravilhoso que transforma, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é interessante que esse texto que nós lemos, ele faz parte de uma sessão longa que começa desde o capítulo 8, quando o apóstolo Paulo começa a falar de questões práticas, de como o dom da salvação em Cristo se torna real em nossa vida. E a parte mais prática ainda, ela acontece do capítulo 12, verso 3, em diante. Mas esta perícope, essa parte aqui especial que nós lemos, é a parte que representa um dos apelos mais veementes do apóstolo Paulo. Porque aqui ele está falando, primeiro, como alguém que, mesmo sendo um apóstolo do Senhor, profeta, ele tinha consciência que não sabia de tudo. Ele só sabia do que Deus lhe revelava, claro. E o que é que fica evidente nas palavras de Paulo? O seu senso de urgência. O apóstolo Paulo tinha muita ciência de que data para a volta de Jesus não era a prioridade. Ele certamente ou já estava lendo, porque se Mateus já tivesse sido escrito, provavelmente Paulo já estava lendo
o que Mateus escreveu, especialmente relatando o grande sermão que é relatado em Mateus 24 e 25, onde, embora os discípulos tenham feito a pergunta a Jesus acerca do fim, perguntando quando aconteceriam estas coisas, a resposta de Jesus, que em parte satisfez a expectativa dos discípulos, Jesus procurou mostrar que mais importante do que o quando é o preparo e a certeza do cumprimento da promessa de que Jesus vai voltar. E eu gosto muito da forma como Paulo, como se estivesse fazendo uma recordação do sermão de Cristo, ele então faz este apelo: já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amados, é muito curioso que ao longo de toda a Bíblia, mas especialmente o Novo Testamento, que fala já da segunda vinda de Jesus com mais veemência, é muito claro que o senso da brevidade e da iminente volta de Jesus são apresentados de forma muito clara e reiteradas vezes. Mas nenhum dos apóstolos, nem Jesus, marcaram data para a volta de Jesus. Mas é interessante que o senso de brevidade, essa sensação de que pode acontecer logo, isso sim, ficou muito forte. E a grande pergunta que certamente você está fazendo é: quais são as marcas da esperança na vida de quem realmente sabe como se portar, mesmo não sabendo quando, mas que tem a certeza que a promessa será cumprida? Como eu disse, o apóstolo Paulo certamente tinha em vista o sermão que Jesus pregou em resposta à pergunta dos apóstolos, dos discípulos, conforme Mateus 24. E uma das evidências que eu tenho disso é a linguagem que Paulo usa para fazer o apelo à igreja em Roma e a todos nós também, quanto à necessidade de preparo para a iminente volta de Jesus. Ele fala aqui que já é hora de despertar do sono. Isso nos faz lembrar de uma das parábolas contadas por Jesus em seu sermão. E por isso quero convidá-los a ir comigo a Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, por favor, acompanhe aí com a sua família. Mateus 24, nós vamos usá-lo para fazer uma retrospectiva, o que levou Jesus a falar das marcas da esperança para os discípulos e para todos nós também. Mas vale relembrar aqui o que os discípulos perguntaram e como Jesus respondeu. 24, verso 3, aparece a pergunta dos discípulos. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E a partir de então Jesus responde aspectos religiosos, aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos de saúde, enfim. Ele fala de uma gama de acontecimentos que dariam evidência do fim. Mas quando ele chega no verso 8, ele diz assim: porém, tudo isto é o princípio das dores. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer: não confundam os sinais com o que mais importa. Ou seja, mais importante do que estarmos atentos às tragédias, aos enganos, e todo esse clima de tensão, muito próprio para a realidade do fim. Por que muito próprio?
Porque nós estamos, queridos, em um contexto de guerra. É o contexto de guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Aquela guerra que começou lá no céu, de acordo com Apocalipse 12. Mas a guerra que se estendeu aqui para a terra, e a terra tem sido palco desta guerra por mais de 6.000 anos. E nós bem sabemos que os sinais descritos por Jesus, em sua maioria, são evidências das ações do inimigo, que está irado, que sabe que pouco tempo lhe resta, e busca criar uma sensação de desespero, de pavor, de pânico. E falando desse tipo de sentimento, vocês bem sabem que é exatamente isto que está acontecendo ultimamente. Desde que o mundo começou a ser infectado pelo coronavírus. Esta disseminação em todo o mundo, somado a isto, o sensacionalismo da imprensa, que na maioria das vezes está mais preocupado com a audiência do que em dar informações que traga paz e segurança às pessoas. E nós temos que inclusive estar atentos quanto a isso, queridos. Por trás de toda esta pressão, pela maneira como a imprensa divulga o problema, por trás disto está a estratégia de Satanás para minar a nossa fé naquilo que mais importa. Por trás de todo esse clima de pavor, de pânico, de histeria, está o inimigo que está fazendo de tudo para que as pessoas se confundam e que tenham aquela sensação horrível de que estamos abandonados por Deus. Mas nesta manhã estamos aqui para estudar sobre as marcas da esperança, que Jesus procurou deixar bem claro, que não estão focadas nos sinais que têm a ver com as ações do inimigo, mas que têm a ver com as ações de Deus, na minha vida e na sua vida. Saiba disso. As marcas da esperança são as marcas encontradas na vida de quem tem uma experiência especial com Deus. Em outras palavras, depois que Jesus satisfez toda a expectativa dos discípulos quanto ao tempo do fim, ele disse o seguinte, verso 36, para nós entendermos as marcas da esperança, temos que fazer essa transição, que é a transição que Jesus fez. Verso 36, ele diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe, disse Jesus, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E aí ele faz uma descrição aqui comparativa com os dias anteriores ao dilúvio. Aí ele diz, como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ele procura mostrar que o mesmo quadro social, político e até religioso dos dias antediluvianos seria o quadro que poderia ser percebido quando estivesse perto da sua volta. Mas é interessante que quando Jesus diz que será como foi nos dias anteriores ao dilúvio, fica evidente dois grupos: a família de Noé e os demais. A família de Noé, que tinha consciência que o maior objetivo deles não era trabalhar para comer, beber, vestir, se divertirem. O maior foco deles era o preparo para entrar na arca, que por 120 anos Noé pregou que a arca foi feita para a população, para as pessoas. Mas uma vez que as pessoas rejeitaram, só a família de Noé entrou. E a família de Noé é uma lembrança, no contexto da iminente volta de Jesus, é uma lembrança da igreja. Meus amados, estamos na igreja, então estamos na arca do Senhor. E estamos seguros que este é o lugar de onde jamais devemos sair, enquanto aguardamos
a volta gloriosa de Jesus. Mas os que estão lá fora representam aqueles antediluvianos que viviam a vida centralizada em si mesmo. Por isso que Jesus fala de coisas, por um lado, normais, comer, beber, vestir, nada demais. Faz parte da vida. Mas ele está querendo falar aqui, irmãos, da indiferença. As pessoas lutam na vida por questões materiais, estão focadas em coisas, em eventos, em prazer da carne. O foco é satisfação própria. Mas isto é um contrassenso com a mensagem do que significa seguir a Jesus. Porque ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, verso 24. Em outras palavras, as marcas da esperança, elas são encontradas na vida de quem segue a Jesus. E quem segue a Jesus vive na contramão do mundo. Enquanto o mundo vive todo focado em si mesmo, quem tem as marcas da esperança está centrado em Cristo. E por estar centrado em Cristo, desenvolve a experiência descrita por Jesus a partir desse momento aqui de Mateus 24. Jesus começa a falar do que era mais importante, que não era estar preocupado com o tempo ou com os sinais, mas era estar atento. Primeiro, a promessa será cumprida. Segundo, todos precisamos nos preparar para esse dia. Verso 42, ele fala do preparo. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amados, preparo é a maior prioridade. E por isso que Paulo usou essa linguagem lá em Romanos 14. Já é hora de vos despertar do sono. Sabe qual é a ênfase dele? Que o mais importante não é focar no passado, embora lembrar do passado para o cristão significa viver uma vida de gratidão pelo que Deus fez. Mas não podemos ficar presos ao passado, por melhor que ele tenha sido. Também não podemos estar presos ao futuro, porque isso vai produzir ansiedade. Nós temos que estar certo do cumprimento da promessa, mas focado no presente. Por que no presente? É no presente que acontece o preparo. E o presente é o momento, irmãos. Paulo usa lá a expressão, já é hora. Lá em 2 Coríntios 6, ele diz assim, agora é o tempo. Então são expressões fortes, né? Ele usa também lá em Hebreus, se hoje ouvirdes a sua voz. Então ele está falando do dia. Aqui ele fala em Romanos 14, hora. E lá em 2 Coríntios ele fala agora. Então veja essa ênfase que o mais importante é o momento. Há pessoas na igreja que vivem do passado. Eu era um ancião muito atuante. Eu era muito zeloso. Ou então, quando eu era jovem, eu cantava no coral da igreja. Eu era muito envolvido em todas as ações da igreja. E começa a contar, olha, eu ajudei a plantar uma igreja. Eu fiz parte de grandes movimentos realizados pela associação. Tudo isso, irmão, é para agradecer. Mas não podemos ficar presos a isso. Porque espiritualidade não é uma experiência firmada no passado. Ela pode ter começado no passado, claro. E nem também focado no futuro. Um dia ainda eu vou voltar a ser ativo. Um dia ainda eu vou voltar a ser uma pessoa disponível para a igreja, para atuar em qualquer função que a igreja me escolher para mim. Um dia ainda eu vou estar muito zeloso como missionário. Irmãos, não é esse o foco. O foco é agora. É o momento que vivemos. E devemos vivê-lo intensamente. Mas a partir das marcas da esperança. Eu imagino que vocês estão curiosos, pastor, mas quais são as marcas da esperança? Para definir as marcas da esperança, a gente precisa estudar 3 histórias contadas por Jesus, que eu vou relatá-las com brevidade, devido ao tempo, né? Eu não vou contar toda a história. Essas histórias estão todas concentradas no capítulo 25.
A primeira história é a parábola das virgens, das 10 virgens, que está do verso 1 ao verso 13. A segunda história é a história da parábola dos talentos, que está do verso 14 ao verso 30. E a terceira história é a história contada por Jesus, já falando da sua volta mesmo. E ele conta a história da separação entre cabritos e ovelhas, que é uma breve parábola e que ele já faz a interpretação imediata quando ele conta essa breve parábola, que está do verso 31 até o verso 46. Então essas 3 parábolas, irmãos, têm as 3 marcas da esperança. Na parábola das virgens, eu penso que, em consideração a uma outra pessoa que está me ouvindo, está me vendo, e que talvez não conheça a história, eu vou apresentar a síntese dela. A síntese dessa história diz que, segundo os costumes bíblicos, o casamento acontecia ao contrário dos nossos dias. Nos nossos dias, o noivo espera a chegada da noiva. Nos tempos bíblicos, a noiva que esperava a chegada do noivo para a grande festa nupcial, para o casamento. E de acordo com a história aqui relatada, 10 virgens foram escolhidas para esperar o cortejo nupcial da chegada do noivo. E essas virgens certamente se vestiram como deveriam, e essas virgens também se preocuparam em ter um elemento que era extremamente essencial para participar do cortejo: ter suas lâmpadas e ter a reserva de azeite necessária para que as lâmpadas fossem alimentadas por quanto tempo fosse necessário. Mas de acordo com a história, 5 tinham óleo ou azeite suficiente, até em reserva, em vasilhas em reserva. Mas 5 não se preocuparam. Tinham azeite, sim, mas não o suficiente para esperar tanto quanto fosse necessário. E deixa eu dizer para vocês, irmãos, que esse é o grande problema de muitas pessoas na igreja. Pessoas que querem ter uma experiência superficial do cristianismo. Aquela experiência só focada ou na lembrança do batismo, ou da sua frequência à igreja. Tem que passar por provas, por situações difíceis. E é interessante que a história deixa bem claro que as 10 ficaram esperando, até que um momento as 10 dormiram. Mas o noivo chegou. Mas por que elas dormiram? De acordo com o verso 5, seria porque o noivo demorou de chegar, tardou para chegar. E eu faço a pergunta para você: quando é que você pode afirmar que alguém está demorando, está tardando para vir? Sabe qual é a única razão? É se a pessoa marcou a hora. Se ela não marcou a hora, não tem motivo de você reclamar de tardança. Jesus está contando essa história para dizer: não foque no tempo, porque o mais importante é que eu vou vir, eu virei. O evento é o que importa, a promessa é o que importa. Por isso, esteja atento ao preparo, tanto tempo quanto for necessário. A tardança aqui, queridos, é a sensação de quem espera. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que é provável que as circunstâncias que lhe cercam estejam lhe dando uma sensação de demora. Talvez eu esteja falando para alguém que o coronavírus já afetou, ou afetou alguém da família mais distante. Há uma semana eu recebi a ligação de São Paulo, uma prima minha foi acometida pelo vírus, e por estar lidando com o câncer já há algum tempo, infelizmente ela veio a óbito. Eu não imaginava que tão rapidamente as consequências dessa tragédia chegariam tão perto da minha família, atingindo a minha própria família. Imagine como todos nós em família começamos a comentar. Se chegou para a prima, Rose, poderá chegar para algum de nós em algum momento. Mas, irmãos, essas coisas fazem a gente ter uma sensação de demora.
Mas eu quero dizer para você mais uma vez, Jesus não está tardando, porque Ele não marcou dia e hora de vir. E Pedro, refletindo sobre isso, ele mesmo disse, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns já julgam tardia. Mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender. Mas a parábola traz uma lição para a gente e deixa a primeira marca de esperança na vida de quem aguarda a volta de Jesus. Essa marca pode ser observada na história em 2 itens básicos. O primeiro, vasilhas de azeite com suficiente azeite para esperar. E a primeira marca da esperança esteve evidente nas 10 por um tempo, mas em apenas 5 quando o noivo chegou. Azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Meu amado irmão, você veio para a igreja, tenha certeza, você tem o Espírito Santo. Não duvide disto. Você só se converteu, você só se tornou membro da igreja ativo e cheio de esperança, porque o Espírito Santo lhe alcançou. Você deixou a velha vida, porque o Espírito Santo lhe alcançou. Apesar de todas as suas dificuldades, você tem permanecido na igreja, é o Espírito Santo que tem lhe garantido isso. Mas tem uma pergunta que você precisa fazer para si mesmo. Você está cheio dele? O problema de muitos de nós, irmãos, não é ter ou não ter o Espírito, mas é saber se estamos cheios dele. E o que é que pode impedir que alguém seja cheio do Espírito? É quando a vida já está cheia de outras coisas. Quando Paulo faz o apelo lá em Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo, se esvazie para ser cheio. Eu pergunto, o que é que pode estar preenchendo o espaço que é do Espírito Santo em sua vida? Seriam as preocupações demasiadas com as circunstâncias ao seu redor? Seria algum pecado acariciado que está ocupando o espaço que é de Jesus e por isso o Espírito Santo não tem conseguido atuar de forma mais vibrante e completa em sua vida? As 5 virgens sábias e prudentes, elas estavam com o coração aberto, limpo, e o Espírito Santo as preencheu por completo em todo o tempo. O noivo chegou, estavam devidamente preparadas. As outras, infelizmente, não. Foram atrás de azeite, mas o tempo já havia se passado. Não havia mais possibilidade disso. O momento do encontro, olha o verso 12, o que diz. O verso 11 fala que elas chegaram desesperadas, procurando a chance. Aí o Senhor respondeu, verso 12. Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Sabe o que Jesus queria dizer em outras palavras? A primeira grande marca de esperança na vida de quem realmente está se preparando para a volta de Jesus é uma vida cheia do Espírito, por conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Alguém diria, pastor, mas aqui está dizendo, Jesus não conhece? Ele não é onisciente? É que conhecer aqui, queridos, não é o conhecimento da informação. Deus tem informação sobre todos nós, mas Ele não quer ter só informações sobre nossa vida, Ele quer nos conhecer pessoalmente, intimamente. E da mesma forma nós devemos conhecê-lo intimamente. A primeira grande marca de quem realmente tem esperança da volta de Cristo é a experiência de intimidade com Deus, que dá a sensação gostosa de estar cheio do Espírito. Segunda marca está na parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala de um senhor que se ausentou de suas propriedades e chamou 3 dos seus servos para cuidar das suas propriedades, que aqui é chamada de talentos. A um ele entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. Se você olha talento como sinônimo de reais,
você vai ter uma sensação muito estranha quanto ao valor recebido. Mas se você entende que talento aqui não é pouco recurso, e eu vou dar o exemplo. Você sabe quanto equivalia um talento? Segundo os comentaristas, um talento equivalia a 6.000 diárias de um trabalhador comum. Ou seja, um talento equivalia a 6.000 denários, no mínimo. E 6.000 diárias de um trabalhador comum, gente, quem tem dinheiro equivalente a 6.000 diárias, tem uma fortuna na mão. Imagine o que significa isso. Um bom recurso. Ou seja, todos receberam, e de acordo com a parábola, cada um recebeu segundo a capacidade de administrar. Sabe qual é a grande lição? Deus nos confia os seus talentos de acordo com o que nós podemos cuidar. Não alimente no seu coração, irmão, nem inveja de quem você vê que tem mais talentos, e nem também alimente em seu coração orgulho, por você perceber que nitidamente você é mais capacitado que outra pessoa. Porque diante de Deus você tem que ter consciência que todo dom perfeito vem do Senhor. E por isso não há razão nem para inveja, nem para orgulho. Sabe qual é a grande questão da parábola? Fidelidade. Fidelidade é o que importa. Que seja no pouco ou no muito. Fidelidade. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, é a grande máxima do julgamento celestial. E a base desse julgamento é exatamente a realidade da vida de cada um. Não devo estar preocupado com o outro, como vai ser julgado. Eu tenho que estar preocupado comigo mesmo, na minha relação com Deus. É o que a parábola deixa claro. Quando o Senhor voltou, a parábola diz que quem ganhou 5 e ganhou 2, multiplicou, foi fiel e recebeu a mensagem de boas-vindas. Bem-estar, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que recebeu 1, e eu reafirmo, não recebeu pouco, recebeu o suficiente para administrar e produzir resultado também, veio com desculpas. Primeiro falando algo totalmente equivocado, dizendo que conhecia o Senhor. Irmãos amados, sabe qual é o problema de muitas pessoas na igreja? É dizer que conhece o Senhor porque tem informações sobre Ele. Conhece o Senhor porque conhece as doutrinas da igreja. Conhece o Senhor porque sabe dar estudo bíblico de todas as crenças fundamentais da igreja. Sabe explicar tudo da Bíblia. E eu quero te dizer, não é esse o conhecimento mais importante. Claro, eu tenho que saber a razão da minha fé. Eu preciso defender o que eu creio. A Bíblia diz isso. Eu tenho que estar pronto para defender a razão do que eu creio. Claro, Pedro escreve sobre isso. Mas além disso, irmãos, eu preciso ter um conhecimento real de Deus. E esse conhecimento só se adquire em uma relação de intimidade com Ele. Bem ilustrado na parábola das virgens. Mas aqui o foco é fidelidade. Sabe por quê? Porque quem tem essa marca da fidelidade é porque conhece a Deus, é conhecido por Deus, tem intimidade com Ele, e por isso a fidelidade é o resultado. Fidelidade, irmãos, é a segunda marca. Eu pergunto, como é que está a sua fidelidade? Claro que alguns ficam focados em fidelidade e ficam logo pensando em dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas eu diria que é a marca mais apelativa para vencermos o egoísmo. E Ellen White diz isso. A condescendência egoísta é muito forte em nosso coração. Ela é mais vencida quando a gente devolve o dízimo e quando a gente é generoso nas ofertas. A gente vai se desprendendo. Porque diante de tudo que Deus requer de nós, devolver o dízimo e doar ofertas, na verdade é a oportunidade de percebermos qual é o grau da nossa fé em Deus. Porque se eu recebo R$1.000 e eu entrego R$100 de dízimo e eu dou a oferta, significa que eu estou demonstrando
dependência de Deus e não do dinheiro. Mas fidelidade aqui tem a ver com todos os aspectos da vida, irmãos. Não só na questão financeira. Fidelidade no casamento, fidelidade quanto aos princípios que a gente sabe que a gente deve seguir, que seja para guardar o sábado, que seja para cuidar da nossa saúde, ser fiel em tudo que Deus nos concedeu. Fiel no tempo, no uso dos talentos que temos. Fidelidade é a segunda marca. A primeira, intimidade com Deus. Comunhão intensa com Deus para sermos cheios do Espírito. A segunda, fidelidade. E a terceira? A terceira, ela está na terceira parábola contada por Cristo. Nessa terceira parábola, que começa a partir do verso 31, Jesus começa dizendo: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E aí ele fala aqui desse momento da reunião, e ele vai fazer a separação entre ovelhas que estarão à sua direita e cabritos que estarão à sua esquerda. E o verso 34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Agora veja a pergunta que naturalmente seria feita pelos justos, verso 37. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Verso 40, Jesus responde: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sabe qual é a essência aqui? É dizer que quem tem a esperança da volta de Jesus vive uma vida de compaixão despretensiosa. Veja só, está diante do Senhor, recebeu as boas-vindas a pertencer ao reino, e Jesus está dizendo: você está aqui porque você viveu a compaixão. Você está aqui porque você me atendeu. Mas como, Senhor? Porque tudo que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. A terceira marca, irmãos, de esperança é a compaixão. Compaixão na relação com Deus, amor a Deus intensamente, e compaixão na relação com as pessoas. Especialmente quem não pode dar de volta, retribuir o que nós fazemos por elas. E nós estamos vivendo esse momento, diante da pandemia. A igreja está desafiada a ser solidária, a pensar que sejam os irmãos carentes ou as pessoas da comunidade, não é? Mas o certo é que a terceira marca da esperança aqui é a compaixão. Primeira marca, intimidade com Deus. Segunda marca, fidelidade. Terceira marca, compaixão. Eu quero concluir lembrando de Lucas capítulo 21. Por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas 21. Quem tem as marcas da esperança tem o foco certo, irmãos. Lucas 21, versículo 28. Jesus aqui estava concluindo a etapa em que ele fala dos grandes momentos difíceis. E eu quero ler a propósito a partir do verso 25, que aí você vai valorizar ainda mais o verso 28. Ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas.
haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E aí Jesus diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Sabe o que Jesus queria dizer? Eu voltarei. Não se preocupe com o tempo e nem com os sinais. Se preocupe com as marcas da esperança. E quem tem as marcas da esperança não vai ficar cabisbaixo, dominado pelo medo, dominado pelo pânico, dominado pelas influências da mídia, dominado pelo contexto político, social ou do contexto do engano religioso, mas estará focado na certeza de quem tem as marcas da esperança. Ergue a cabeça, porque tem consciência que a redenção se aproxima. Amados, eu estou na igreja há 38 anos. Eu entrei no mês de março de 1982 e em setembro, dia 18 de setembro de 1982, eu fui batizado. Estou no ministério há 30 anos, esse é o meu 31º ano. E me lembro como hoje, ao entrar na igreja, como a sensação de que Jesus viria naqueles dias ou naqueles anos era muito forte. Eu posso dizer que toda pessoa que conhece a mensagem adventista, que estuda a Bíblia sobre o fim, entra na igreja já com essa sensação. E aquilo mexia comigo. Eu me lembro que eu decidi fazer teologia. Eu ainda fazia o ensino médio. E na ocasião, alguns colegas disseram: rapaz, você vai perder tempo. Por que você vai estudar? Jesus já está voltando. Não há razão de você estar pensando em faculdade, em se tornar um pastor. Vejam, irmãos, já estou no meu 31º ano, somando com o tempo de estudo, que foi o tempo do ensino médio e a faculdade, mais 6 anos, eu fui lá fazer o 2º ano do ensino médio, já se passaram 37 anos praticamente. E Jesus não voltou ainda. Isso não é de forma alguma uma ideia de que está demorando, não é isso, irmãos, que nós já vimos na mensagem. Mas é a certeza de que quem tem as marcas da esperança não se concentra no tempo ou nas circunstâncias. Se concentra na certeza de que a promessa será cumprida e que por isso o mais importante é conservar as marcas da esperança. Jesus não voltou, mas está mais perto. Está chegando a hora. Eu pergunto, qual é a tua sensação? Você está muito concentrado aí o que está acontecendo com as consequências do coronavírus? Você está muito preocupado para saber quem vai vencer a disputa de poder na política brasileira? Que seja em Salvador, no estado da Bahia ou nacionalmente? Você está se embebeirando demais diante de todas essas notícias manipuladoras para fazer tua cabeça e você criar expectativas de melhora em fontes que não são bíblicas. Deus me convida e convida você a conservar as marcas da esperança. Intimidade com Deus, fidelidade e amor a Deus e às pessoas, compaixão. E eu quero dar alguns conselhos para essa igreja. Meu irmão, não se conserva as marcas da esperança quando se está diante da televisão ou da internet, atrás daquilo que não edifica. Não se conserva as marcas da esperança quando se vê mais notícias negativas do que as notícias que dão esperança.
Por isso eu quero te dar um conselho. Você ainda assiste televisão? Assista Novo Tempo. Você ouve rádio? Ouça Novo Tempo. Você acessa a internet? Na maioria das vezes é legítimo quando você busca essas fontes, tendo em vista alguma necessidade ou do seu trabalho, ou da sua formação intelectual, se você está estudando. Mas pensando que vai te enriquecer com toda essa ênfase de manipulação das mídias modernas. Já é hora, irmãos, de despertar-nos do sono. Por isso te aconselho, não perca tempo ligando sua televisão para assistir esses canais de notícias, ou assistir programas ou filmes que, ao invés de manter as marcas da esperança em seu coração, te deixa com medo e até comprometendo sua fé e sua esperança. Cuidado com o contexto político. Nós não somos nem de esquerda, nem de direita, nem do centrão também. Nós somos do reino de Deus. E quem conserva na mente a esperança do reino de Deus, não fica preso a questões políticas. Devemos exercer nossa cidadania. É a hora do voto, vamos dar o voto. É a hora de escolher o candidato de forma consciente, de acordo com princípios, e não pela manipulação da mídia ou de qualquer pessoa que venha fazer sua cabeça. Claro, você tem que ter as informações coerentes. Mas o nosso reino não é desse mundo, porque nós estamos esperando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que voltará em breve. Você tem consciência disso? E quer conservar em seu coração, na sua experiência, as marcas da esperança? E onde você estiver, então, eu queria que você ficasse em pé. Está em casa ou está aqui na igreja? Fique em pé. Eu quero orar por você. Deus seja louvado. Fique imaginando você aí na sua casa também se erguendo, demonstrando o seu compromisso. Que o Espírito de Deus lhe prepare a cada dia, mantendo as marcas da esperança. E quando Jesus voltar, todos nós podemos ir com Ele e viver para sempre com o Senhor. Oremos. Pai amado, glorificamos o Teu nome pelo poder da Tua palavra. Apesar de mim mesmo, tão falho, pecador, limitado, o Teu Espírito, mediante a Tua palavra, alcançou cada um dos irmãos que estiveram ouvindo a Tua palavra, ou até pessoas que não são da igreja, que pela internet tiveram acesso a esta mensagem. Que o Espírito do Senhor continue agindo na vida de cada um de nós, a fim de que as marcas da esperança sejam bem visíveis, bem reais em nossa vida. Tu conheces bem a realidade de cada um dos irmãos e dos amigos que assistiram essa mensagem. Alcança-os de acordo com a realidade da sua vida. E nos ajude a nos conservarmos sempre com senso de urgência e da iminente volta de Jesus. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 152. E com este hino a gente expressa a nossa esperança de que já refugia a glória eterna e logo veremos Jesus.